Fala galera, beleza? Tudo na paz com todo mundo, na tranquilidade, espero que todos estejam bem. Eu sou o Flávio Bueno, professor de Geografia, de Atualidades, e a gente está aqui para bater um papo sobre o que pode aí nessa reta final te ajudar a responder questões de atualidades no Enem, tá certo? Lembrando que muitas vezes, quando a gente fala de atualidades, a gente está falando de, em geral, problemas ou elementos que estejam relacionados à política, à sociedade, à geopolítica, nas relações internacionais e afins, tá certo? Então, a gente vai bater esse papo aí e tentar diluir dos senhores e das senhoras algumas das dúvidas mais recorrentes sobre temas da atualidade, beleza? Vem comigo, olha só, vou compartilhar a tela com vocês, acompanha aqui comigo do lado, beleza? Olha só, meninos, quando a gente fala, tá compartilhando? Compartilhou aí. Olha só, quando a gente fala, moçada, de atualidades, alguns tópicos são importantes, né? Então, a gente precisa fazer ou ter a compreensão de alguns pontos fundamentais do que tem acontecido nos últimos, sobretudo, 4, 5 anos, tá? O Enem se debruça muito sobre questões mais ou menos desse período histórico, beleza? Bom, uma questão que eu trago para vocês, para a gente fazer alguns apontamentos, uma questão da Olimpíada Brasileira de Geografia de 2015, tá? E ela traz os seguintes tópicos. Vamos lá. Olha só. O presidente Barack Obama, né, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, surpreendeu o mundo ao discursar no Congresso americano que o país irá superar os 50 anos de embargo econômico em Cuba. Tá certo? A Cuba, né? A proposta permitirá que os americanos possam viajar com menos restrições à ilha, usar cartões de crédito, enviar as maiores quantidades de dinheiro ao país e até mesmo entrar nos Estados Unidos com bebidas e os famosos charutos cubanos. Essa iniciativa pretende pôr fim ao legado de desconfiança no hemisfério norte que surgiu durante a Guerra Fria, né? Sobre esse período histórico, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A gente precisa fazer algumas compreensões de alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro ponto que eu acho essencial. Entenda que Guerra Fria oficialmente é um período de 47 a 1991, né? Oficialmente. Então vai da doutrina Truman até o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 25 de dezembro de 1991. Entretanto, essa mesma Guerra Fria, ela tem subperíodos, tá? De 47 a 1962, da doutrina Truman até a crise dos mísseis, nós temos a chamada Guerra Fria Clássica, onde são criadas as principais organizações de caráter macropolítico, né? Doutrina Truman, as políticas externas, como, por exemplo, o Plano Marshall, o Plano Colombo, o Plano Condor, né? Nós temos aí o marcatismo, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, a Comecon e afins, tá certo? Depois nós temos um período de 62 até 1979, que nós chamamos de período da coexistência pacífica, né? Estabelecimento da doutrina MED, né? Da Mutual Auto-Destruction Security, né? E aí, a partir daí, o TNP, então, a partir daí, a gente tem uma suavização das relações. E de 79 até 1991, nós temos o que chamamos, galerinha, de período de implosão do bloco soviético, tá? Então, esses são pontos importantes. Segunda questão. É preciso que você entenda que a Revolução Cubana, aliás, que os Estados Unidos perdeu 3 vezes, né, ou possui 3 grandes derrotas, né, do ponto de vista geopolítico durante a Guerra Fria. A Revolução Cubana de 1959, a Ofensiva Tet e a Guerra do Vietnã de 1968, né, e a Revolução Iraniana de 1979. Né, são 3 derrotas emblemáticas, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista sociopolítico hegemônico, tá certo? Então, esses são pontos que também merecem destaque. Terceiro ponto, embargo econômico. O embargo econômico começa oficialmente na década de 60, tá certo? 61, 62. Entretanto, o Barack Obama, o presidente da República dos Estados Unidos, não tem o poder para pôr fim ao embargo, tá? E a gente discutiu muito isso nos últimos anos. Né? O embargo é uma decisão do Congresso norte-americano, Capitólio, que acabou de ser invadido, né? Aquela onda toda com a saída do Donald Trump, né? E aí vocês precisam observar alguns pontos. Primeiro, qual é o objetivo do Obama? Estabelecer relações diplomáticas e não relações econômicas,
Foi claro? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto essencial que a gente precisa discutir. O Barack Obama nunca teve maioria no Congresso. Qual foi a primeira medida do Donald Trump? Revogar a abertura das embaixadas e as reaberturas diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, determinados pelo Obama. Tá certo? Então essa já é uma mudança considerável. Agora a gente tem um vice do Obama voltando ao poder, que é o Biden, né? O Joe Biden, tá? Então, de repente, a gente pode ter essa reconfiguração. Beleza? Então, esse é um ponto que é fundamental, que é circunstancial. Outro ponto que eu acho legal, a Revolução Cubana ela não é socialista, ela é nacionalista. Cuba não é de início um país socialista, ele vai se tornar a partir de 1961 com o acordo cubano-soviético e o estabelecimento da entrada de Cuba na Comecon, tá? E isso como uma resposta à instalação dos mísseis norte-americanos na Turquia, nos estreitos de Bósforo e Dardanelos, tá? E aí, como resposta, a União Soviética se aproxima de Cuba e instala os mísseis lá. Tá? Tanto é que o acordo, né, que selou o fim da crise dos mísseis é marcado justamente pelo quê? Pelo recuo de União Soviética e Estados Unidos e a constituição do chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Tá? Vamos aos itens, olha só. A Guerra Fria foi um confronto indireto entre Estados Unidos e a União Soviética, ambos vencedores da Segunda Guerra Mundial, verdadeiro. O Pacto de Varsóvia foi estabelecido em 1955 como uma resposta à criação da OTAN. Já começa errada a questão. O Pacto de Varsóvia foi estabelecido para ser uma organização que coibiria os projetos de reformas, né, os conflitos no ambiente interno da União Soviética e dos países do bloco soviético, do bloco socialista. Tá certo? Então esse é o primeiro erro da questão. Apesar de muitos autores afirmarem que um é a resposta do outro, mas se você se aprofundar um pouquinho na questão, você vai perceber que não. Essa é a primeira questão. Segunda questão, para unir-se à aliança militar do sistema capitalista. Errado. Se tem uma aliança militar, essa aliança militar é socialista. A OTAN que é a aliança militar capitalista. Beleza? A corrida espacial culminou em 69, tá? Quando os astronautas americanos foram os primeiros a pisar na Lua, verdadeiro, né? Louis Armstrong, né? Só que a questão de, aí, no entanto, a disputa entre as superpotências só terminou a partir de quando? A partir de 1985. Porque em 85, galera, 85 é o ano em que o Gorbachev assume o poder na União Soviética e as relações ficam um pouco mais abrandadas, tá certo? Lembrando que o Reagan assume o poder defendendo uma nova guerra espacial, né? Então, o Gorbachev, queira ou não, vai ser o elo para diminuir um pouco esses conflitos, beleza? Então, a corrida espacial ela tem esse evento, né, que é o homem chegar à Lua, mas ela começa a diminuir a sua força a partir de 85, questão verdadeira. A crise dos mísseis pode ser considerada um momento de maior tensão durante a Guerra Fria? Pode, é um momento de maior tensão. E seu desfecho levou os Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha a assinarem um acordo que proibiu testes nucleares na atmosfera, no mar e no espaço? Sim. Vamos lá. Na questão C, lembra do Elon Musk da SpaceX, né? Você tem uma nova corrida espacial, inclusive uma corrida buscando aí recursos minerais fora do planeta. E em relação à crise dos mísseis, não se esqueçam que a gente está em vias de ter a assinatura de um novo tratado de não proliferação, de mudanças no tratado de proliferação e a lógica de reativar a produção de ogivas nucleares. Lembrando, tá? Acordo nuclear do Irã, a própria questão da Coreia do Norte. Então, esses pontos são interessantes a gente caracterizar, beleza? E o TNP, o Tratado de Não Proliferação da década de 60 e 70. O embargo econômico a Cuba foi uma resposta do Estado americano ao alinhamento ideológico da ilha aos soviéticos. No entanto, o mesmo manteve as relações econômicas com outros países comunistas, por exemplo, República Popular da China. E aí vai lembrar, tá, moçada, da visita de Nixon em 1972 a Cuba. Lembra que em geopolítica o inimigo do meu inimigo é meu aliado, tá certo? É meu amigo. E aí você tem a visita de Nixon a Mao
para fortalecer 3 elementos, tá? Primeiro, o rompimento definitivo entre China e União Soviética, que aconteceu no governo ainda do Mao Tse-tung. Segunda questão, a saída honrosa dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã é pressão chinesa, tá? É fruto de pressão chinesa. E terceiro ponto, tá? A entrada da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1973 e a permissibilidade da China produzir armas nucleares. Desde então, a China passou a ser também uma potência nuclear. Beleza? Então, esses são alguns pontos que eu acho que são interessantes de destacar para vocês nesse item. Então, no cômputo geral, a questão correta vai ser a letra B. Ok, moçada? Vamos nessa. Olha só. A próxima questão, a questão do Enem de 2012, o Enem PPL de 2012, tá? Na União Europeia buscava-se coordenar políticas domésticas, primeiro no plano de carvão e do aço, e em seguida em várias áreas, inclusive infraestrutura e políticas sociais. Essa coordenação de ações estatais cresceu de tal maneira que as políticas sociais e as macropolíticas passaram a ser coordenadas para, finalmente, a própria política monetária vir a ser também objeto de coordenação com vistas à adoção de uma moeda única. No Mercosul, em vez de haver legislações e instituições comuns e coordenação de políticas domésticas, adotam-se regras claras e confiáveis para garantir o relacionamento econômico entre esses países, tá certo? Bom, lembrando, tá? Antes da gente configurar os itens, eu preciso que vocês lembrem de algumas questões sobre blocos econômicos. Primeiro, o elemento do capitalismo. Segundo, faz parte de um processo de integração e não é uma coisa que do dia para a noite é formatado, tá? Terceiro ponto, os estágios de formação dos blocos econômicos, né? Quais são os estágios? A gente tem uma união tarifária, depois a gente vai ter a zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum, uma união econômica e monetária e, por último, uma união política. Aonde o Mercosul está? Numa união aduaneira. Terceiro estágio. Tá? Integração ainda muito tímida, com livre circulação de pessoas, de mercadorias, que não sejam estratégicas, e a TEC, a tarifa externa comum. Aonde está a União Europeia? Na União Econômica e Monetária, o quinto estágio, né, com a característica, né, com moeda única, políticas macroeconômicas em comum, parlamento em comum, etc, etc, etc. Então, o nível de integração é muito maior, tá? Portanto, vamos às questões. Os aspectos destacados no texto se diferenciam, que diferenciam os estágios do processo de integração da União Europeia e do Mercosul são, respectivamente, a consolidação da interdependência econômica, isso acontece na União Europeia, beleza. A aproximação comercial entre os países, isso acontece no Mercosul, também acontece no Mercosul. Tem um nível de profundidade elevado? Não, mas acontece? Acontece, beleza? B, então, questão correta, letra A, né? B, conjugação de políticas governamentais e enrijecimento do controle migratório. A conjugação de políticas governamentais ocorre na União Europeia, mas a enrijecimento do controle migratório, não. Ninguém limita, a não ser agora no caso da pandemia, que nós tivemos fechamento de fronteiras com o Brasil, por parte de Argentina, Uruguai, Paraguai e afins, não é uma característica. A livre circulação é muito facilitada no Mercosul, beleza? Tranquilo? Ponte da amizade, acho que é um bom símbolo desse processo, né? A criação de inter-relações sociais acontece na União Europeia, né? Articulação de políticas nacionais, aí não. O Brasil tem uma política nacional, a Argentina tem outra, o Paraguai tem outra, o Uruguai tem outra e afins, tá certo, moçada? A composição de estratégias de comércio exterior, isso acontece na União Europeia, perfeito. Homogeneização das políticas cambiais, é só você pegar a diferença do real e do peso em termos cambiais, né, o peso argentino, o Guarani Uruguai, que você vai entender que não há homogeneização nenhuma na União Europeia, no Mercosul em relação à moeda, tá certo? Tá? Em política cambial, né? Reconfiguração de fronteiras internacionais, errado. A fronteira da França, a fronteira da Alemanha, a fronteira da Itália são as mesmas. Há uma ressignificação. As fronteiras mudam o seu significado, tá? Mas elas não mudam os seus locais, né, suas características de divisão dos estados nacionais. Foi claro? Então esse é um ponto importante. A padronização das tarifas externas, eu falei da TEC no Mercosul, sim, tá? Então, se a Argentina e o Brasil quiserem comprar da China, se importa pelo mesmo valor, por isso que a tarifa externa comum. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ótimo. Então, questão correta, letra o quê? Letra A. Beleza? Vamos lá.
Deixa eu deixar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhadinha, tal, questão correta, letra A. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Enem de 2009. Isso aqui não é questão de Guerra Fria, é uma questão de nova ordem mundial. Aliás, das questões de geopolítica que nós temos no Enem, grande parte delas se debruçam sobre ordens mundiais. Então vamos lá. Primeiro conceito importante: o que é uma ordem mundial? Nada mais é do que um sistema de organização das nações do ponto de vista geopolítico. Ponto. Quantas ordens nós. Aliás, qual outro nome que a gente pode dar a uma ordem mundial? A gente pode chamar também de Sistema Internacional de Estados. Se cair na prova Sistema Internacional de Estados ou ordem mundial, você vai lembrar que é o quê? Que é a mesma coisa. Terceira questão: quantas ordens nós temos? 4. E a ordem, para ela existir, ela depende da formação de um lance chamado Estado Nacional, galera. E quando a gente fala do Estado Nacional, lembre-se que o Estado Nacional é formado a partir da Paz de Westfália. Estado Nacional é país, confere? Então, a partir da Paz de Westfália é que nós temos a configuração, a formação daquilo que nós chamamos de Estados Nacionais, com soberania, controle, contrato social, forças armadas, aquela onda toda. Beleza? Bom, quantas ordens nós temos? 4. De Westfália. Opa. Peraí. Aí, vamos lá. Apareceu um barulhinho aqui, olha só. Então, moçada, da Paz de Westfália até o Congresso de Viena, a ordem pluripolar europeia, né, monarquias ainda absolutistas, tentando se reconfigurar como Estado. Do Congresso de Viena até a Segunda Guerra Mundial, nós temos a ordem multipolar europeia, potências industriais. Da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, nós temos a Guerra Fria, né, bipolar, ordem bipolar, 2 superpotências, e do fim da União Soviética até hoje, nos dias atuais, nós temos a chamada nova ordem mundial, essa ordem unipolar do ponto de vista militar e multipolar do ponto de vista econômico, tá? Com uma única superpotência, que é os Estados Unidos. Beleza? Vamos lá. O panorama, o fim da Guerra Fria da bipolaridade gerou expectativas que seria instaurada uma ordem marcada pela redução dos conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta o aumento dos conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Enfim, lembra que a gente tinha aliás, até a propaganda política era nesse sentido, né, moçada? A propaganda ideológica, né? Que o fim da União Soviética ia diminuir os conflitos do mundo, que o processo de demonização da União Soviética. E não foi nada disso que aconteceu. Ao contrário, tá? Os conflitos, eles cresceram, inclusive, na região da União Soviética, o Cáucaso. Mas aí você tem que lembrar quais são as principais zonas de conflitos no planeta. Oriente Médio, a ex-Yugoslávia, com Kosovo, com Guerra da Bósnia, Caxemira, Índia, Paquistão e China, a região de Mianmar, a Península Arábica, né, com os maiores diversos conflitos, a formação do Sudão do Sul e os conflitos étnicos lá no continente africano, né, o avanço do fundamentalismo religioso, grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram, Irmandade Muçulmana e afins, ETA, IRA e tal, né, as disputas classistas, sobretudo aqui por conta das disparidades econômicas na América Latina, os problemas étnicos que nós temos em países como Estados Unidos, França e afins, tá certo? Então, de fato, a gente, aliás, ampliamos muito, inclusive, tráfico de drogas, máfias, crime organizado e afins. Então, questão correta, letra A. Tá? O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares. Só os Estados Unidos gasta mais ou menos 1 trilhão, isso mesmo, 1 trilhão de dólares com aparato de guerra, tá certo, moçada? Então, tá errado. Desengajamento das grandes potências, intervenção militar feita pela ONU, moçada, na letra C. Não. Né, não tem desengajamento, as grandes potências continuam agindo e intervindo, né? Rússia indo para Venezuela e para Síria, Estados Unidos invadindo o Iraque e o Afeganistão. Errado. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, é só lembrar da Coreia do Norte e do Irã, esquece, né? A condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submete às decisões da ONU. Então o veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas impediu os Estados Unidos de invadir o Iraque em 2003. É claro que não, né? Então, questão também correta. Então, nesse caso, a resposta vai ser a letra A. Pode crer? Vamos lá, vamos para frente.
Enem 2007. Eu trouxe essa questão que é um pouquinho mais antiga, porque assim, o Enem ele geralmente faz blocos, galera, de 3 anos, né? 3 anos com características de questões mais ligadas a determinados temas, né? E depois eles, você tem as habilidades e competências, né? Apesar de ser uma questão mais antiga, eles começam a voltar para as primeiras provas, olhar temas das primeiras provas e afins, tá? E Oriente Médio sempre cai uma, duas questões nas provas, tá certo? Então vem comigo aqui, olha só. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre entre Israel e os países árabes. A Segunda Guerra Suez decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do Sinai. Erro da questão. Não é, o Sinai só vai ser invadido por Israel a partir do terceiro conflito árabe-israelense em 1967, que é o conflito conhecido como Guerra dos 6 Dias, tá? Então esse é um erro de enunciado, beleza? Do texto. Em 6 de outubro de 73, quando os judeus comemoravam Yom Kippur, forças egípcias e sírias, tentando reconquistar essas terras, atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo concluído em 1922. Claro, a gente tem que estar atento ao que o texto diz, evidentemente. Por isso que essa questão é muito simples, não tem jeito. Moçada, pode ter um erro no enunciado, na construção do texto lá, tá? Mas o Enem vai seguir o que o texto está dizendo, tá certo, moçada? Então não tem um problema em responder algumas questões, beleza? E essa aqui é a copia e cola do texto, olha só. A partir do texto acima, assinale a opção correta. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Não, não, não e não, tá? A Primeira Guerra Árabe-Israelense está dizendo lá no texto, se deu a partir da recusa dos árabes de aceitar o plano de partilha. Lembrando que o plano de partilha visava a criação de um lar judeu na Palestina em decorrência da comoção em função da Segunda Guerra Mundial e dos fenômenos da Segunda Guerra Mundial, entre os quais nós citamos o Holocausto, tá certo? Então há uma pressão mundial para, depois de observar os campos de concentração, né, e após a invasão à Alemanha, né, você começa a ter uma comoção mundial para a criação de um lar judeu na Palestina. Então é errado. B. Na segunda metade dos anos 60, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória. É simples assim, não tem mistério. É essa a questão, letra B, tá certo? Apesar do erro denunciado, tá? Ou do texto base, beleza? A Guerra de Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Não. Tá? É a Quarta Guerra Árabe-Israelense. Aliás, Yom Kippur está ligado a um temaraço de prova, que é o choque do petróleo. Por quê? Porque ele inaugura o primeiro choque do petróleo, né? Desde que se nacionalizou o canal de Suez, nós temos uma corrida nacionalista no Oriente Médio, né? E alguns símbolos disso, a criação da OPEP em 1960, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? A partir disso, é uma corrida pela nacionalização do petróleo. E isso ofende, galera, nas fases da exploração do petróleo, os interesses anglo-americanos ou anglo-estadunidenses de dominação do petróleo naquela região. Pois bem, então esse também é um ponto que eu acho que é fundamental, importante para a gente destacar. Tá certo? A ação do governo de Washington e Moscou foi decisiva para o cessar-fogo, né, do primeiro conflito, não foi do último, tá, moçada? E a intervenção começa só a partir da década de 50. Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel também manteve suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 47 aprovada pela ONU. Não, o Estado de Israel ampliou muito seus territórios, colinas de Golã, Península do Sinai, que foi devolvida ao Egito no acordo de Camp David, tá, moçada? Faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? Lembrando, alguns conceitos importantes. Diáspora, dispersão, sionismo, que é o nacionalismo israelense, né? A ideia de criar um lar judeu na Palestina, tá certo? O próprio Holocausto, como eu citei para vocês, né? Guerras árabe-israelenses, acordos de paz, Camp David, 79, e Oslo, em 93 e 95, Oslo 1 e Oslo 2.
e as guerras civis dentro do Estado de Israel, né, que são as guerras civis chamadas de intifadas, né, guerras da desproporcionalidade, a guerra das pedras e paus, tá certo? Um detalhe, um ponto interessante, um ponto focal interessante, guerra civil libanesa tem tudo a ver com conflitos árabes-israelenses, também vale a pena se debulhar sobre essa questão. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos para a próxima. Olha só, letra correta, letra B, tá? Vamos lá, 2015. Essa questão é uma questão de globalização. Olha só que questão interessante. Olha só, no final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, tá? Santos, Milton, por uma outra globalização, a última obra do mestre Milton Santos, tá? Lembrando que, olha só, moçada, a globalização é um eixo temático do Enem, tá? Tanto é que prova de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, globalização ela é responsável por 25% das questões de ciências humanas e suas tecnologias, além de estar muito fortemente inserida na prova de linguagens e na prova de ciências da natureza, sobretudo, tá certo? E aí, vamos lá, a gente tem alguns pontos, tá? Primeiro, tá sendo citado um texto do Milton Santos. Então, Milton Santos é cobrado na prova, Milton Santos, David Harvey, Manuel Castells, são os três caras, e o Eric Hobsbawm, são os quatro caras mais citados quando se fala de globalização na prova do Enem, tá? A gente tem outros caras, Octaviani, a gente tem aí Demetrio Magnoli, nós temos uma galera que fala sobre as questões ligadas à globalização e os conflitos gerados em função dela. Mas o Milton Santos sem dúvidas nenhuma, o próprio Saramago, né, o José Saramago, também fala sobre globalização. Mas vamos lá. Primeiro, tipos de globalização. Tá? O Milton Santos cita 3. Globalização como fábula, globalização como perversidade e globalização como possibilidade, tá? Lembrando das fases da globalização que acompanha mais ou menos as fases do sistema capitalista, porque a globalização é um fenômeno do capitalismo. Ela e é um fenômeno antigo, né? Ela se torna protagonista apenas no desenvolvimento do que o Milton Santos chama de meio técnico científico informacional, ok? E nesse sentido nós temos algumas questões que são fundamentais. A primeira questão é a globalização como fábula, é a globalização do mundo como ele parece ser, né? E o Milton Santos ele é muito claro quando ele estabelece que a maior crítica ao processo globalizatório é que a globalização ela chega a todos os lugares do planeta, mas ela não chega para todo mundo, tá? E ela vende uma fábula, tá? Ela vende uma ideia de que a felicidade se faz através do consumo ou do consumismo, que para o Milton Santos é o principal fundamentalismo, né? E isso faz surgir 2 tipos de espaço, segundo o Milton Santos, né? O espaço luminoso, onde a globalização chega para a grande parte daqueles que lá moram, e o espaço opaco, né? Que é aquele espaço sem luz, mas sem vida, por conta, inclusive, da violência do processo globalizatório, tá? E ele vai falar que esse espaço sem vida é fruto da globalização perversa. O próprio Papa Francisco utiliza uma terminologia que pode ser cobrada em prova, né? É a chamada globalização da indiferença, beleza? A perversidade é a segregação pelo fato de não se consumir. E não se consumir o quê? Aquilo que é essencial. Água, comida, roupa, moradia, aquilo que é saneamento básico e afins, tá certo? E a globalização como possibilidade, ele cita a globalização de uma forma bastante eloquente, quando ele retrata o que o mundo precisa fazer para globalizar, não somente as técnicas e globalizar a partir dos interesses daqueles que dominam as técnicas, mas também globalizar as demandas, né? Globalizar, por exemplo, que a fome é um problema não só da África, é um problema de todo mundo. Então, só para vocês terem uma noção, num país com 20 trilhões de dólares de PIB, uma a cada 5 crianças norte-americanas dos Estados Unidos hoje passa fome. Então,
Que benefício é esse que a globalização gera? Sacaram? Então, essa é a grande crítica do Milton Santos, tá certo? Vamos lá aos itens e aos tratores, né? Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em questão de 2015, questão muito próxima, tá, moçada? A. Eliminação das vantagens locacionais, não ampliação das vantagens locacionais. O que são as vantagens locacionais? Mão de obra barata, incentivo fiscal, infraestrutura, redes de comunicação e transporte, energia, mão de obra barata, mercado consumidor, leis ambientais mais brandas, estabilidade política, tudo isso é fator locacional. Ampliação da legislação laboral, gente, se tem um labor, está ligado a trabalho, ou seja, a gente tem a ampliação do trabalho, never, tá certo, meninos? Então, não, tá? Limitação dos fluxos logísticos, não ampliação dos fluxos logísticos, até porque sistema de transporte, se eles não funcionar bem, escoamento produtivo não funcionar bem, globalização não é bem sucedida para aqueles que comandam a globalização. Fortalecimento das associações sindicais, não, nós temos o enfraquecimento das associações sindicais, exemplo muito categórico disso, para além do Brasil, é o Manufacturing Belt, né, a região nordeste dos Estados Unidos, onde sindicatos tiveram aí uma perda significativa de força, né, e, consequentemente, as empresas, né, começaram a sair daquele local, né, a gente vai chamar isso de deseconomia de escala, né, o custo muito alto para a produção, e aquela região se transformou numa região bastante complexa dos Estados Unidos, tá? A diminuição dos investimentos industriais, não ampliação, e desvalorização dos postos qualificados, não. Investe-se em tecnologia e exige cada vez mais qualificação do trabalhador, né? Então, esse é um ponto importante. Concentração de áreas manufatureiras, não. A descentralização, a fragmentação do processo produtivo, a característica da nova divisão internacional do trabalho, portanto, essa é uma coisa que se amplifica, né, o fluxo de empresas, a descentralização industrial. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais se descentraliza e, consequentemente, se desindustrializa do planeta Terra. Redução da jornada semanal, é só você lembrar do teletrabalho agora, né, que você não vai marcar essa questão como incorreta, tá? Automatização dos processos fabris, toyotismo, tá? E o aumento dos níveis de desemprego, sobretudo estrutural. Aliás, esse é um bom tema de redação para o Enem, né? Os desafios para a geração de empregos num período de pandemia, tá certo? Então, é um tópico que eu acho muito relevante, bastante significativo, vale a pena se debruçar um pouco sobre essa temática, tá? Lembrando dos 4 tipos de desemprego: conjuntural, crise; estrutural, né, a qualificação além do desenvolvimento tecnológico, né, ou aquém, né, do desenvolvimento tecnológico, desculpa, tá, moçada? O desemprego sazonal, né, épocas do ano, por questões climáticas e etc, ou produtivas, um grupo de seres humanos ou de indivíduos ficam sem emprego; e o desemprego friccional, quando não há entendimento nem de empregadores e empregados, ou de trabalhadores, né, sobre as vantagens produtivas que um determinado local tem, inclusive na geração de emprego, tá certo? Então, são esses 4 níveis de desemprego. Questão correta vai ser o que, moçada? A letra E. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma questão. Essa aqui é uma questão também muito interessante sobre a globalização, também sobre globalização de diferença, mas sobre o ponto de vista social. Uma das características da globalização é o aumento, a ampliação do fluxo de pessoas entre as nações, tá certo? Inclusive, uma das mais importantes características das cidades globais, como, por exemplo, São Paulo, como é Nova York, como é Paris, Londres, etc., é o multiculturalismo, né? Ou seja, o processo de ampliação da pluralidade étnica, do convívio da pluralidade étnica, o que não necessariamente significa que esse convívio seja harmônico, tá? Vamos lá a questão? A burca não é um símbolo religioso, é um símbolo de subjugação, da subjugação das mulheres. Quero dizer solenemente que não há, ou não será, bem recebida, em nosso território. Nicolas Sarkozy, presidente francês, lá em 2009, tá certo? Bom, deputados que integram a comissão parlamentar encarregada de analisar o uso da burca na França propuseram a proibição de todos os tipos de véus islâmicos integrais nos serviços públicos. A resolução prevê a proibição do uso de tais
vestimentas nos serviços públicos, hospitais, transportes, escolas públicas e outras instalações do governo. Com base nos textos acima e em seus conhecimentos, assinale a afirmação correta sobre o assunto. O governo francês proibiu as práticas de rituais islâmicos em todo o território nacional. Olha só que questão complexa, tá, moçada? Não fez essa proibição. Não são sobre, a gente não está falando sobre os rituais, a gente está falando sobre o convívio público de vestimentas que, inclusive, impedem a visualização de qual é o indivíduo, aquela onda toda, sob a justificativa de que aquilo ali subjuga a mulher. Apesar da obrigatoriedade do uso da burca se originar de preocupações morais, o presidente francês a considera um traje religioso. Também não é sobre isso o termo, o que se tem falado, tá certo? A maioria dos estados nacionais do Ocidente, inclusive a França, optou pela adoção de políticas de repressão à diversidade religiosa. Errado. Tá? A França trata o muçulmano, moçada, muito à margem da sociedade. Albaneses, norte-africanos, etc, etc. Beleza? As tensões políticas e culturais na França cresceram nas últimas décadas com o aumento do fluxo migratório de populações islâmicas, tá? E isso, moçada, está diretamente relacionado também com a ampliação do lance chamado terrorismo. Inclusive, a França reforça isso, proibindo, inclusive, que em praias e lugares públicos as mulheres muçulmanas usem trajes cobrindo os seus corpos, tá? Então, essa questão também é muito importante. A intolerância religiosa dos franceses é fruto da Revolução de 1789 e impede a aceitação do islamismo e do judaísmo na França. Não tem relação com a temática abordada, então, questão correta, letra D. Beleza? Vamos lá para mais uma. Unicamp, 2014, tá? Em 1942, os estúdios Disney produziram um desenho Alô, Amigos, que apresenta o personagem Zé Carioca. 2 anos depois, surgiu uma nova animação, The Three Cavaleiros, conhecida no Brasil como Você Já Foi à Bahia? Nos desenhos citados, o Brasil e a América Latina são mostrados de forma simpática, através de estereótipos, né? Para entender esses desenhos e o esforço de Walt Disney, devemos considerar o seguinte contexto, tá certo? Olha só, meninos. A Segunda Guerra Mundial e a política da boa vizinhança. Opa, essa é a questão, tá? Vamos lá. O avanço da Guerra Fria, episódio da crise dos mísseis de Cuba, América Latina, vai ter um outro contexto, tá? Mas o avanço da Guerra Fria tem uma outra análise, vou explicar para vocês. Política do Big Stick é do começo do século, né? 1905, com o Theodore Roosevelt, Ted Roosevelt, tá? E resultado da diplomacia do dólar, não existe isso, tá? O avanço do populismo e a tentativa de Truman de barrar essa influência. Não porque, moçada, 1942, o Truman não estava no poder, né? Ainda era o Roosevelt, tá certo? O aumento das ideias de esquerda e a propagação do consumismo norte-americano não está relacionado também a isso, tá? Qual é o esforço do Walt Disney nesse processo, tá? A gente tem que entender que a gente está na década de 40, tá? Vivendo o que, moçada? A Segunda Guerra Mundial, e era preciso ter uma harmonia entre os países latino-americanos em torno do enfrentamento mesmo dos chamados inimigos do planeta, que naquele momento eram chamados de nazifascistas, tá? E esses estereótipos serviam justamente de construção do controle cultural dessa região, né? E a política da boa vizinhança é a política chamada de doutrina Eisenhower, né? O presidente norte-americano, depois do Truman, Eisenhower, né, tentando estabelecer na América Latina uma política harmônica para que problemas que, porventura, vieram a ser construídos a posteriori, como, por exemplo, a Revolução Cubana, viessem a acontecer, tá? Isso vai culminar numa série de outras relações complexas durante essa década de 50, frutos do marcatismo, a caça às bruxas, né? Que é a política de controle do socialismo, de não expansão do socialismo dentro dos Estados Unidos da América, beleza? Então, questão correta, letra A. Beleza? Não é uma questão simples, tá? Essa, mas é uma questão interessante da gente analisar. Beleza?
Vamos lá, vamos fazer mais uma. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Né? A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois olha só, moçada, vamos lá. O crash da Bolsa de 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e do Iraque, tá? Não, não e não e não, tá? O crash não advém do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e sim da crise, sobretudo do mercado europeu e da lógica de superprodução fordista, e a crise de 2008 é fruto do que? Da não regulação do mercado de imobiliário norte-americano, né, com negócios de alto risco conhecido como subprimes, tá? Então não tem relação com, teoricamente, com os gastos apenas em conflitos, tá? A crise de 29 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário, que são os créditos de alto risco. Então, letra correta, letra B. Tá? A crise de 29 foi o resultado da concorrência dos países europeus, nada disso, tá? E emergência dos BRICS, os BRICS, essa criação agora do século XXI, né, dos anos 10. O crash da Bolsa de 29 resultou no excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense. A atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. A segunda oração está incorreta, né? A crise de 29 decorreu da política intervencionista, não, contrário, a política intervencionista só vai acontecer depois. Então, resposta correta, letra B. Beleza? Vamos lá? Fulvestre 2014, tá? Observe o mapa da distribuição dos drones, veículos aéreos não tripulados estadunidenses na África e no Oriente Médio. Em suas declarações, o governo estadunidense justifica o uso dos drones, principalmente como, olha só, proteção militar aos países com importantes laços econômicos, como com os Estados Unidos, principalmente na área de minerais raros. Opa, vamos lá? Vamos para frente, moçada? Olha só. Não é essa questão, até porque minerais raras tá ligado a terras raras, não ocorre nessa região. Essa região não é rica em minerais raros, tá? Então, o primeiro ponto tá errado. B, necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas estadunidenses em países de trajetória comunista. Olha só, se fosse trajetória comunista, seria aí Síria e Líbia, né? E nenhum dos dois aí tem drones dos norte-americanos, né? Então não é o caso. Errado. Tá? Aliás, muitos desses países aí são dominados pelos norte-americanos, né? Inclusive a Somália e afins, tá certo? Com a Arábia Saudita, né? Enfim, tá? Necessidade de proteção, perdão, meios de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, como finalidade de desmonte das atividades nucleares, não, até porque em 2015 os Estados Unidos até assinam um acordo nuclear com o Irã, né? Com Barack Obama, não, errado. Um dos pilares de sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões com importante atuação tribal terrorista, é uma das estratégias da chamada doutrina Bush, né, que continuou com Barack Obama, né, chamada guerra ao terror e os ataques preventivos, aquilo que os Estados Unidos chamavam de países do eixo do mal, países que, teoricamente, ameaçavam o planeta com o desenvolvimento de grupos terroristas, tá? Reforço para a mega operação de espionagem executada em 2013, que culminou com o asilo de Snowden da Rússia. Lembra do escândalo de espionagem do Snowden, moçada, do Edward Snowden, tá? Então, não é essa questão, ela também está o quê? Incorreta, beleza? Então, questão correta, letra D. Pois bem, tranquilo até aí? Vamos lá, vamos para a última questão para a gente finalizar. Unicamp 2017, tá? Olha só comigo aqui, moçada. A Conferência Afroasiática examinou ansiosamente a questão da paz mundial de cooperação. Tomou como nota a profunda inquietação do estado de tensão internacional e do perigo de guerra atômica. Em verdade, todas as nações deveriam ter o direito de escolher livremente seus próprios sistemas políticos e econômicos e seu próprio modo de vida, conforme os princípios e objetivos das Nações Unidas, declarado, moçada, pelo princípio de autodeterminação dos povos. Tá? Esse texto da Caixa Matoso é muito legal.
Vamos lá. A citação acima é parte do documento final da Conferência de Bandung, que reuniu na cidade com o mesmo nome na Indonésia representantes de 29 países da África e da Ásia. Analisando o conteúdo do documento e relacionando-o com o processo de descolonização afroasiático e com a conjuntura internacional após a Segunda Guerra Mundial, conclui-se que os países signatários condicionaram a luta anticolonial uma via pacífica e negociada, considerando a questão da paz mundial e o risco de uma guerra nuclear. Não, moçada, não estava, a lógica não está, primeiro que ela não é pacífica, né? Então já começa aí incorreta o item, tá certo? A luta não foi condicionada a isso, sim a necessidade de expansão, de emancipação, não é errado. Delegar às Nações Unidas a condução das suas independências é errado. Concentrar o seu foco nos ideais nacional independentistas, colocando-se alheios aos assuntos de conflitos mundiais, errado, porque a Guerra Fria esteve muito atuante dentro do cenário afroasiático. Vincularam seu anticolonialismo ao princípio terceiro-mundista do não alinhamento, mantendo a equidistância das superpotências, perfeito, Nasser, Nehru, Mao Tse-tung e também um cara meio que por fora, que não participou da Conferência de Bandung, mas era não alinhado, que era o Tito na Iugoslávia. São os 4 símbolos dessa política anticolonialista de emancipação, conhecida como Pacto dos Países Não Alinhados, ou a partir do pensamento do demógrafo francês Alfred Salvi, a necessidade da gente ter uma política terceiro-mundista. Lembrando, pode cair uma questão de cartografia inserida nesse contexto. Lembra que a projeção de Gall Peters, ela é uma projeção elaborada após a Conferência de Bandung e a pedido do Alfred Salvi, para o Peters, que elaborou uma projeção cartográfica que valorizava os países do terceiro mundo. Por isso que ela é chamada a projeção de Peters, né, de projeção terceiro-mundista. Tá certo? Excluíram de seus projetos nacionais tanto a alternativa capitalista quanto a socialista, não. Cada país adotou, por sua opção, teoricamente, este processo ideológico, tá certo? Então, não. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, eu acho que é isso, tá? Para a gente finalizar, queria desejar a todos, evidentemente, uma boa prova. Lembrem-se de questões fundamentais. Não se esqueçam que o Enem é decidido pelo acerto de questões fáceis, tá certo? Teoricamente, se seguir a tendência da prova da Unicamp, da prova da FUVEST, tende a ser uma prova com score mais baixo, consequentemente com questões com nível de complexidade também um pouco mais baixo. Ou seja, não errar as fáceis vai ser decisivo para que você ultrapasse as barreiras e encontre ali a sua vaga na Universidade Federal, na universidade que você deseja, beleza? Então é isso. Professor Flávio Bueno, tamo junto, contem comigo sempre. Abraço, galera, vamos nós! Valeu!